Bom dia, turminha. Pessoal, hoje eu vou continuar aquela aula de equivalência de áreas, né? Tá? E para isso eu estou mostrando aqui duas figuras para vocês. Um quadrilátero, né? MNOP, tá? E essa figura aqui, que seria um heptágono, né? Ó, formato aí de uma seta, ABCDEFG. E aí, gente, eu perguntaria aí para vocês, né? Qual a equivalência de áreas aí, né? Qual seria a figura maior que ocupa uma maior área, né? Pessoal, às vezes a pessoa olha assim, né? Vê essa figura aqui meio fininha, tal, né? Acha que ela tem uma área menor do que essa. Mas essas duas figuras, tá, gente? Elas têm áreas iguais, tá certo? Então nós falamos aí que são figuras. A gente costuma utilizar a palavra, tá, gente? Equivalente, né? Então, essas figuras aí, nós podemos simplesmente representar o símbolo de equivalência fazendo assim, ó. A, B, C, D, E, F, G, né? Ó, esse polígono A, B, C, D, E, F, G, né? Faz um símbolo assim, tá, gente? Ó, como se fosse dois sinais de tio, né? É equivalente a essa figura aqui, ó. MNOP, tá? Se por acaso alguns de vocês aí não está convencido disso, né, que elas têm áreas iguais, eu fiz aqui duas figuras exatamente iguais a essa, tá? E nós vamos provar aí, né, que elas têm áreas iguais, tá certo? Para isso, pessoal, o que eu vou fazer, ó? Eu vou fazer um corte aqui, tá? Eu vou cortar essa pontinha aqui da seta, tá? Aqui. Ó, cortei a pontinha da seta, né? Ó. Vou mostrar aqui em cima, só para vocês verem como é que vai ficar. Ó. Essas duas pontinhas que eu tirei, eu posso encaixar aqui, ó. Tá certo? Olha lá. Vai formar, ó, um retângulo de 10 quadradinhos aí, ó. A área dele. Tá certo? E essa outra figura eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu vou cortar ela ao meio. Talvez vocês já perceberam, né? E eu vou cortar novamente aqui ao meio uma das pontas aqui, ó. Tá aí. Opa. A tesoura tem uma pontinha. Ó, vou colocar aqui embaixo aqui para vocês verem, tá? Então, olha lá. Eu coloco aqui uma parte. Eu vou colocar a outra parte aqui, ó. Que eu recortei. E vou colocar a outra parte aqui. Ó. Então, ou seja, essa figura aqui, ó, ela também vai ocupar aqui, ó, 10 quadradinhos. Tá certo? Então, elas são figuras aí equivalentes, né? Ela tem aí a mesma área, tá certo? Então, às vezes a gente olha assim, né, num primeiro olhar, às vezes a gente pode ter uma falsa ideia, né, de que essa daqui tem uma área maior, só que elas têm aí a mesma área, tá? Então, são chamadas aí de figuras de equivalentes, tá bom? Lembrando do símbolo aí, tá, gente? Pessoal, equivalência de triângulos, né? Eu tenho aqui 3 triângulos. E aí, eu poderia fazer a mesma pergunta que eu fiz aqui em cima. Esses triângulos aqui, eles têm a mesma área? Tem um que tem uma área maior, tem outro que tem uma área menor, enfim, né?
Pessoal, novamente, tá, gente? Essas três figuras, elas têm a mesma área, tá? Por quê? Como é que eu calculo a área do triângulo? Eu falei na outra aula, né, que a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Todos eles, ó, têm a mesma base, base B. Tá? Então, se tem uma medida igual para todos eles, de base e de altura, olha lá, ó, essas retas são paralelas, né? Então, todos esses triângulos, ó, têm a mesma altura também. Então, se ele tem a mesma base e a mesma altura, então a área dos três triângulos é a mesma, tá? Aí eu perguntaria para vocês, né? Como nós podemos determinar um triângulo equivalente a esse triângulo ABC do exemplo a seguir, ó? Esse triângulo aqui. Pessoal, o que nós temos que fazer? Ó? Eu teria aqui que pegar essa reta aqui, por exemplo, e prolongar essa reta. Ó. Tá? Prolonguei. Aí vocês podem utilizar aqui, se vocês quiserem fazer uma construção geométrica aqui, né, com o esquadro, né? Às vezes fica mais fácil. Você coloca aqui o esquadro bem certinho aqui em cima da sua reta paralela, tá certo? Estão vendo aí? Bem certinho aqui, ó. Pega um outro esquadro, tá? Ó, esse esquadro 45, né? Esse daqui é o esquadro 3060. Pega um esquadro 45, ó, coloca ele aqui de apoio, tá certo? E aí o que você faz? Ó? Desliza esse esquadro aqui, ó, até a ponta lá de cima. Tá? Para que isso, pessoal? Para eu construir uma reta paralela. Deixa eu tirar esse outro esquadro aqui. Construir uma reta paralela. Certo? Tá aí. Pessoal, a partir do momento que eu construir uma reta paralela, vamos dizer aqui que essa reta aqui é a reta R, essa daqui é a reta S. Quando eu fiz essa construção, eu estou garantindo que a reta R é paralela à reta S. Então, se eu fizer um triângulo, tá, gente? Se eu pegar um ponto qualquer aqui, tá? Por exemplo, ó, eu pegar um ponto aqui, ó, colocar aqui, ó, letra D, e eu unir as pontas aqui, ó, até o ponto D, ó. Aqui e aqui, ó, tem que pegar a mesma base, tá, gente? Então não pode alterar aí a base, senão você vai alterar a equivalência, né? Certo? Então, ó, construir esse triângulo aqui, triângulo BDC, tá? Eu posso falar que esses dois triângulos são equivalentes? Eu posso, pessoal, posso sim, né? Como que eu sei que eu posso? Os dois têm a mesma base, BC, e os dois têm a mesma altura, tá, gente? Porque a altura vai ser a distância entre essas duas retas aqui, ó. Então, ó, o DC vai ter a mesma altura, o AB também vai ter a mesma altura, tá certo? Então, ó, eu poderia falar que o triângulo ABC é congruente ao triângulo BCD. Tá certo? Isso daí, a equivalência, né, ó, entre esses dois triângulos. Equivalente, tá, gente? ABC é equivalente ao triângulo BCD. Tá bom? Pessoal, vamos criar figuras equivalentes, tá? Nós temos aí dois meios para criar figuras equivalentes, tá? Um deles é diminuir o número de lados, tá? Como é que eu faço isso? Eu prolongo uma lateral dessa figura, tá? Ó, por exemplo, eu vou prolongar essa daqui, ó. Vou utilizar o esquadro mesmo. Vou prolongar essa lateral aqui.
certo? Prolonguei aqui a lateral, certo? Aí o que eu faço? Eu vou ligar aqui esses dois pontos aqui, ó, o ponto B e o ponto E. Eu vou ligar eles aqui. Aí, gente, lembra da construção da paralela, né? Eu vou deixar o esquadro aqui, indicando aqui, ó, bem certinho, tá, gente, em cima aí da linha, tá? Coloco outro esquadro aqui, ó, para fazer um apoio aqui para vocês, certo? Ah, professor, mas eu não tenho esquadro. Você pode utilizar a régua, tá, gente? Não tem problema. Pega a régua aqui, ó, coloca aqui na lateral, faz o mesmo efeito. Duas réguas aí, né, que o esquadro ele dá uma construção assim melhor, tá? Então se você tiver pelo menos um esquadro, iria ajudar bastante aí para você construir. Mas caso não tenha, poderia utilizar aí duas réguas aí, certo? Mas vamos lá. Aí eu vou deslizar aqui, ó, até o ponto A e vou traçar uma nova reta, passando aí pelo ponto A. Aí. Certo? Aí, gente, ó, o que acontece? Eu vou ligar essa minha figura assim. Eu vou pegar aqui, deixa eu pegar com a régua aqui, né? Eu vou ligar esses dois pontos aqui, ó, o B até esse ponto onde ocorreu aqui um cruzamento, tá? Eu vou ligar o B até lá. Então tá aí. Pessoal, o que aconteceu? Percebam que esse triângulo aqui, ó, que era do meu pentágono ABCDE, ele tem a mesma área desse triângulo aqui, ó. Certo? Que eu vou chamar aqui ponto F. Se eles têm a mesma área, tá, gente? Se eu tirar esse triângulo e acrescentar esse triângulo laranja aqui, ó, eu não estou mudando a área da figura. Então eu poderia falar, né, que a figura ABCDE, né, ó, esse pentágono ABCDE, ele é equivalente ao quadrilátero, ó, agora virou 4 lados, tá, gente? Por isso que a gente fala aqui que nós estamos diminuindo o número de lados, tá certo? Então agora virou o quadrilátero BCDF, certo? BCDF. Então, a partir do momento, tá, gente, que eu falo que eles são equivalentes, eu estou falando aí que os dois têm a mesma área aí, tá certo? Então, tá aí. Agora eu vou fazer uma outra construção, tá, gente? Ó, aqui eu tô falando que tá diminuindo o número de lados, porque, né, eu tinha um pentágono e esse pentágono aí, né, ó, eu fiz uma construção, transformei ele em um quadrilátero, né, ó. Eu transformei ele em um quadrilátero, tá certo? Por isso que eu estou criando uma figura equivalente, diminuindo o número de lados, tá certo? Agora, pessoal, nós vamos fazer a mesma coisa, só que agora é a mesma construção, né? Só que agora aumentando o número de lados, certo? Então, mais uma vez, tá, gente? Eu tenho essa figura aí é um quadrilátero, esse quadrilátero ele é um quadrilátero ABCD, tá ok? E aí, gente, o que eu vou fazer? Né? Eu vou traçar uma reta, tá? Que passe por um desses vértices aí.
Tá certo? Então eu vou traçar essa reta aqui, ó. Eu vou fazer a mesma coisa, tá, gente? Eu vou traçar as retas de verde e vou construir a figura de laranja, tá? Então, ó, uma reta qualquer aí, tá, gente? Não precisa pensar assim, ah, mas é uma reta horizontal, certinha, né? Paralela. Não, não precisa pensar nisso não, tá, gente? Vocês vão traçar simplesmente uma reta que passe por um dos vértices, no caso aqui eu estou utilizando o vértice D, e agora sim eu vou traçar uma paralela, tá? Então vou pegar aqui, ó, o meu esquadro 3060, vou colocar aqui exatamente em cima, e eu vou deslizar até aquele vértice ali, ó. Tracei a reta. O que está acontecendo aqui, né, gente? Ó, eu vou chamar essa reta aqui, ó, reta R, reta S. Eu posso falar que essas duas retas elas são paralelas, né? E aí o que acontece, gente? Ó, como é que eu vou aumentar o número de lados aí? Eu vou aumentar o número de lados construindo um triângulo e colocando um ponto aqui, ó. Aqui eu usei A, B, C, D. Eu vou colocar o ponto E, certo? Vou colocar aqui um... Deixa eu pôr por aqui, assim. Vou colocar o ponto E aqui, certo? Percebam que aqui eu tenho um triângulo. Se eu construir um outro triângulo aqui, gente, ele vai ter a mesma área desse triângulo preto aqui, ó. Certo? Então, é isso que eu vou fazer. Construir aqui um outro triângulo. Tá aí. Certo? Virou uma ponta aqui, né, gente? Virou uma pontinha aqui. Então, B, C, D, E. Vou colocar um F aqui, ó. Tá certo? E aí, gente, ó. Eu tirei esse triângulo preto aqui e eu acrescentei esse triângulo laranja. Como eles têm a mesma base e a mesma altura, eles têm áreas iguais. Então, ou seja, eu tirei uma área X e estou colocando uma área X. Então, ou seja, eu não estou alterando a área da figura. Então, eu posso falar que essas figuras são equivalentes. Então, eu poderia falar que o quadrilátero ABCD é equivalente ao pentágono BCDEF. Certo? Então, ou seja, tá, gente, ó, tinha 4 lados e passou para 5. Então, ou seja, eu fiz uma figura equivalente aumentando o número de lados, certo? Então, aqui, ó, eu tinha um quadrilátero. E ele foi transformado aí, ó, em um pentágono, né? Então, aumentou aí o número de lados. Vou puxar um pouquinho mais para cá aqui para ver. Certo, pessoal? Gente, ó, essa última coisa aqui que eu queria mostrar para vocês, muitas vezes vocês recebem, né, ó, desafios pelo WhatsApp, né, ou enfim, né? E nesses desafios você tem que encontrar aí, ó, o que está acontecendo. Essas figuras, tá, gente? Nós temos aqui, ó, figura 1, esse triângulo, figura 2, figura 3, 4, 5. E aqui que está falando. Mexeu as figuras, ó, trouxe o 3 para cá, levou o 2 para lá, o 5 veio aqui um pouquinho mais para cima, o 4 trouxe para cá, surgiu um quadradinho branco aí no meio. Pessoal, isso daqui não pode acontecer, né? O que está de errado aí? Né? Por que surgiu esse quadradinho branco aí no meio? Certo? Na realidade, tá, gente, isso daqui é como se fosse uma brincadeira, tem uma ilusão de ótica aqui, ó. Se vocês perceberem, ó, olha aqui, ó. Tá vendo aqui? Esse triângulo 1, olha onde ele está acabando, ó, exatamente em cima dessa linha aqui, ó. Agora aqui, ó,
Olha onde ele está. Está tendo uma diferença. E é essa diferença, tá, gente, que faz surgir aí esse quadradinho branco. Então, se você pegar, ó, traçar uma linha daqui até aqui, perceba que tem uma área, né, gente, ó, uma área bem fininha. Só que é uma área bem fininha, tá, gente? Só que ela é compridinha, né? Então, o que que acontece? Essa diferença que está tendo aqui, ó, é exatamente igual aí à área desse quadrado que surgiu aqui, certo? Então, ó, percebam. Vou ver se dá para mostrar aqui para vocês, tá? Ó. A hora que eu coloco aqui, ó, troco essas duas figuras de posição, né? Eu pego o 3, trago para cá, olha lá, ó, ele come um pedaço, ó, do triângulo laranja, ó, certo? E aí eu pego o 2, trago para cá, ele também vai comer um pedacinho do triângulo laranja. Então, na realidade, o que acontece aí é uma ilusão de ótica, né? Tá? Esse pedacinho que ele está tirando do triângulo laranja é exatamente igual à área desse quadradinho branco que acaba aparecendo aí, ó. Certo? Se eu for colocar aqui, ó, olha lá, figura 4, deixa eu pôr a 5 primeiro. Ó, figura 5, figura 4, tá aqui. Né? Então, ó, surge ali um quadradinho ali no meio, né? Ó, que é esse quadradinho que tá aqui. Esse quadradinho, tá, gente, que acabou surgindo aí, é resultado dessa pequena área que a gente está retirando, né, do triângulo aí. Certo, pessoal? Então não tem mágica, né, gente? Não tem como você ter uma área com figuras, você mudar a posição das figuras, você ter uma outra área. São as mesmas figuras, né? Então tem que ter aí a mesma área. Certo, pessoal? Bom, aqui só uma brincadeira aí, só para vocês verem, né? Ó, como não tem como a gente ter áreas diferentes trabalhando com as mesmas figuras. Tudo bem, turminha? Bom, gente, por hoje é só. Até a nossa próxima aula aí. Um abraço para vocês, até mais. Tchau, tchau.